Eu sou Esbole, @Esbole no Instagram, e eu não estou aqui ao mesmo tempo com o Evandro Xoxin, mas ele está aqui, de alguma forma, com os áudios bizarros no @minxoxin no Instagram, e também temos nosso perfil oficial e não verificado mais uma semana, que é @mais uma semana. E hoje nós vamos conversar dos eventos dos dias 23 de maio de 2026 até o dia 29 de maio de 2026. Nessa semana, New York Knicks é campeão da Conferência Leste e avança às finais da NBA. Cúpula da CBF soube da lesão grau 2 de Neymar há dias. Pai que acusou professora de doutrinação religiosa é condenado à reclusão. E aí, Xoxin, mais uma semana? É isso aí, Sbole. Mais uma semana gravando o podcast aí à distância. Então, não vamos nem perder tempo aí, porque eu não sei o que tá acontecendo na sua semana, mas fala pra mim o que aconteceu de bom, de ruim, ou o que deixou de acontecer na sua semana. Boa, vamos lá então. Cara, minha semana tem poucas coisas, mas assim, tem coisas diferentes, né, do que o habitual. No fim de semana, pra trazer aí o relato cronológico, fim de semana aqui com a Gabi, não lembro se foi fim de semana de chuva ou o que era, mas a gente ficou mais aqui em casa. Eu lembro que até chegamos até vários excessos nas comilanças, tanto que acho que foi no domingo, cheguei a fazer um chocolate quente pra gente, e esse chocolate aí tava assim, a gente acabou bebendo 2 barras de chocolate ali no somatório das coisas que foram usadas, nos ingredientes, e aí tava até uma possibilidade de reflexão, pensando assim, depois de todos esses excessos, né, de comilanças e bebelanças, né, de alguma forma, não sei se essa palavra existe, mas acabei de usá-la aqui. Foi bom depois voltar pra rotina regular de, né, café da manhã depois normal no dia seguinte, tal como o meu tradicional de todo dia, né, meu omelete, panquequinha, coisa nesse sentido. E aí, eu ia falar sobre isso, mas eu tenho uma outra reflexão que eu vou falar sobre isso. Sobre daí a minha semana que acontece, foi a rotina de sempre, né, aulas normais, nada fora do habitual, né, talvez só que está acabando a minha carga teórica da disciplina que eu estou ministrando agora, né, de planejamento e controle de marketing, e falta talvez mais uma semana. Semana passada eu terminei a carga teórica de marketing, aí tem uma semana para eu dar uns comentários sobre negociação, e é uma outra semana sobre storytelling e apresentação, e aí depois entram as apresentações, que é o elemento avaliativo da disciplina. Então tá quase acabando já, pelo menos a carga, né, mais pesada já foi tudo, agora são só umas considerações mais light. E aí teve isso do apartamento. A gente trocou a porta da sacada, né? A gente tem várias obrinhas para serem feitas e algumas coisas que a gente acabou já decidindo por fazer algumas substituições, como o caso da porta da sacada, que o prédio aqui ele é bem velho, né? Ele é de meados dos anos 90, então tem lá seus 30 anos já. E aí a porta é a original, digamos assim, né? Do prédio, e ela tem uma estrutura que é um tanto mais frágil, o vento que encana e bate lá, chacoalha bastante, ela não veda tão bem o som, ela até mesmo, né, passa muito, assim, tem um controle térmico um tanto ruim, né, então aqui como já é mais frio, a porta não ajuda muito, então a gente tinha decidido por fazer essa substituição, e acabou que minha reflexão vai sair disso, que na interação toda do dia de trocar essa porta, acabou me tirando um pensamento interessante para eu falar aqui, e eu volto a falar disso posteriormente. No último evento, para eu mencionar aqui, ainda sobre apartamento, ontem, né, na sexta-feira, a Gabi e eu, a gente se encontrou com as arquitetas, né, que a gente acabou contratando aqui para fazer todo o projeto da reforma, etc. E a gente acabou saindo ontem para conversar sobre um briefing, né, sobre as nossas ideias, intenções, necessidades sobre o apartamento. E aí eu cheguei até a fazer um PDF, né, para passar para elas, com vários desses nossos pensamentos e considerações, equipamentos e inventário que a gente já tem, e para elas levarem em consideração sobre, né, os cômodos que elas acabam trabalhando aqui no projeto pra gente. Então, foi bem bacana, né? Elas elogiaram o briefing. É uma coisa que eu gosto, né, de fazer. Na época que eu trabalhava na loteadora, o Bruno King, né, a personalidade que não aparece aqui nas menções há um bom tempo, ele costumava me elogiar dos meus briefings, porque eu sempre trazia umas considerações muito completas, e ele falava, pô, maioria não, se não praticamente todos os meus clientes aqui trazem umas coisas um tanto vagas, não sabem direito o que quer, não sabem expressar aquilo ali direito, e eu sempre fazia umas considerações
operações muito extensas, né, para passar para ele. Ele gostava bastante. E aí, quando, né, os arquitetos pediram pra gente já ir pensando algumas coisas, eu me veio, né, com essa vontade de trazer tudo bem organizadinho. Passei para elas um PDF de, sei lá, acho que 14, 17 páginas, um negócio assim. E elas falaram que ajudou bastante, né? A reunião de ontem acabou sendo até um tanto mais rápida do que elas estavam prevendo, dado que eu já tinha, né, junto com a Gabi, feito toda essa construção prévia para passar para ela. Então, meio que é isso, minha reflexão não, meu relato da semana. E eu volto logo na sequência para falar da minha reflexão, mas não antes de conhecer como foi a semana de Evandro Xoxin, aí com o seu fuso horário deslocado no espaço-tempo de 12 horas. Então, por favor, Evandro Xoxin, conte pra gente como foi essa semana, por favor. Bora lá então. A minha semana aqui no Japão continua sendo aqui, né, em terras nipônicas, avançadas em 12 horas. Cara, a gente fez muita correria desde o último programa. A gente foi pra Osaka, foi pra Hiroshima e agora estamos em Kyoto, né? A gente tá fazendo um tour de várias cidades. Falta só mais uma cidade pra gente terminar o nosso cronograma de cidades novas, né? Porque aqui na segunda-feira a gente vai direto para Nagoya, vai ficar 2 dias lá e aí retorna para Tóquio na semana seguinte, que daí a gente vai vivenciar os últimos dias aqui no Japão, que provavelmente vai ser basicamente para a gente fazer compras, né? Porque a gente veio com 2 malas, né? Inclusive uma mala pequena dentro de uma mala grande, então vai sobrar bastante espaço aí, né, para a gente poder comprar coisinhas, tralhas, tranqueiras ou coisas que possam ser importantes para nós, né? A gente foi em alguns restaurantes aqui, a gente teve a experiência de comer sushi, de comer Yagyu, né, que é a famosa carne japonesa, do Kobe beef, que é o bife da região de Kobe e tal. Vivenciamos muito o lado mais noturno do Japão aqui na cidade de Osaka, e agora a gente está vivendo o lado mais tradicional aqui em Kyoto, né, tanto que a gente foi fazer os passeios ontem aqui em Kyoto, né, a gente está pegando o ônibus noturno. O ônibus noturno ele é uma alternativa para a gente não ter que pagar uma hospedagem, né, e para a gente fazer o transporte enquanto a gente está dormindo, né. E aí assim a gente não perde um dia se movimentando de uma cidade para outra. Facilita, mas ao mesmo tempo é bem cansativo. Tanto que eu e a Tati aqui no dia que a gente chegou em Kyoto, a gente estava completamente acabado, assim, cansadíssimos. Aí no primeiro dia em Kyoto a gente dormiu até quase 11 da manhã, descansar bem, para daí poder aproveitar o dia. Só que aqui em Kyoto, diferente de Osaka, aqui tem uma vida noturna muito, muito ativa, né? Que depois a gente podia ficar até as 10, 11 horas na rua e tal. Aqui, como é uma cidade mais tradicional, os templos ali, 4h30 já estavam fechando. Então ontem meio que a gente ficou, né? O famoso a gente ficou de xereca porque não tinha muito o que fazer, assim. Aí a gente retornou e tal, fomos no mercado, descobrimos que os mercados aqui são mais baratos do que as combines, né? Então também a gente tá vivenciando a experiência. Inclusive a experiência de ir ao mercado aqui também é diferente, porque diferente do Brasil, né? Que você vai até o mercado, passa suas compras no caixa, se você não for num caixa automático, né? Você passar as caixas no caixa, no caixa físico, né? A pessoa que tá ali trabalhando para isso, ela vai passar os seus produtos e ela vai colocar numa cesta de outra cor, né? Por exemplo, a gente faz as compras numa cesta preta. Aí a gente faz uma cesta preta, o atendente ele pega uma cesta amarela, por exemplo, coloca do lado, e aí ele passa os seus produtos e coloca na cesta amarela. Aí, depois que ele passa todos os produtos, ele dá, tipo, ele pega se tá ok ali, né? Você confirma se tá ok. Aí você vai pro lado ali onde ele colocou a sua cesta, e aí você faz o pagamento. Aí você tem que selecionar se você quer pagar no dinheiro, se você quer pagar no cartão de crédito, enfim, nos outros tipos de pagamento que eles têm ali. Aí você vai, paga ali, aí quando ele emitir o recibo, você tem que pegar essa cesta amarela e ir para uma outra bancada que é ali que você vai empacotar suas compras. E no geral os mercados não tem sacolas, né? Se você quiser sacola, você tem que comprar sacola. E aí você vai nessa segunda bancada para daí sim você colocar suas coisas na sua sacola. No nosso caso a gente comprou uma eco bag ali na loja da Nintendo, né? Uma eco bag do Mario, que a gente achou que tava relativamente barata, né? E aí a gente tá carregando nessas sacolas, ou até de roupas aqui que a gente comprou da Uniqlo e tal, enfim. E aí você empacota suas próprias compras ali, e aí vai. Inclusive,
nesse mercado que a gente foi ontem, tinha ali uma chaleira de água quente, tinha um micro-ondas, até se você quiser aquecer a sua comida ali, alguma coisa que você comprou, você já faz isso ali do lado também. É bem louco, assim, bem diferente. No primeiro dia a primeira experiência a gente ficou perdido, porque daí a mulher ela só falava japonês e eu não entendi o que ela falava. Ela falava, e aí a Tati tentou falar inglês também, ela não conseguia falar inglês, a moça japonesa. E aí, daí a gente falou, faz aí. E aí ela colocou e tal. Daí a gente observou ali a outra pessoa do lado, e a gente, tá, então é assim. Daí a gente fez, conseguiu tudo certinho. Daí agora a gente já tá craque na experiência de fazer pagamentos fazer compras e pagamentos no Japão, aqui no mercado. Cara, teve muita coisa, a gente passeou por muitos templos, a gente passeou por muitos restaurantes, a gente passeou numa floresta de bambu aqui em Kyoto já. A gente visitou o Museu do Mangá, apesar de a gente não ter entrado ainda, porque a gente queria fazer o nosso retrato de mangá. Só que para fazer isso tem que chegar cedo, é uma fila do caramba. E como a gente tinha chego, era perto das 4 horas da tarde, assim, e o museu fechava às 5, então a gente já ficou, putz, não vai dar e tal. Beleza, daí a gente vai voltar lá, tentar voltar no domingo, daí cedinho, pra gente pegar fila e conseguir fazer o nosso retrato de mangá. Que mais? Tive que fazer licitação daqui do Japão, foi uma tarefa um pouco difícil e tal, porque eu só tô com o tablet e o celular, mas consegui, deu tudo certo, participei da licitação, consegui mandar a documentação, deu tudo certo. Tive que fazer alguns pagamentos daqui também, que estavam dando problema ali, né, o pessoal, os fornecedores esqueceram que o boleto não podia ser para 7 dias, tinha que ser para 30, e enfim, eu tive que fazer essas correrias para pagar e tal, mas enfim, deu tudo certo também na medida do possível. E acho que é isso, cara, estamos aqui num quarto de hotel menorzinho. O nosso quarto de Hiroshima foi muito bom, assim, muito bom mesmo. E agora a gente tá aqui no de Kyoto, que ele é bem apertadinho mesmo, assim. Só tem a cama, o banheiro e pouco espaço assim, pra gente utilizar. E falando sobre quartos, sobre Hiroshima e tal, etc., eu vou falar, minha reflexão vai ser justamente sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre Hiroshima, porque a gente visitou o museu. A gente visitou o Museu da Paz de Hiroshima e eu vou falar um pouco sobre isso na reflexão, mas como aqui não é bagunça, eu preciso que você, amigos Vole, faça a sua reflexão. Fechou então, vamos lá. Minha reflexão, como eu tinha adiantado, ela vem, né, desse episódio de fazer a substituição da porta da sacada do apartamento, né, que Gabi e eu acabamos financiando. Ainda não estamos morando lá, mas em breve já começa a ter que rolar pagamento aí do financiamento, né, com o famoso banco governamental que tem um X na logo. Então, né, despesas já estão começando a correr a rolê. Inclusive, uma dessas despesas é a troca, né, a substituição da porta da sacada, e acabou que, assim, me tirou uma reflexão, porque a instalação dessa porta teve seus empecilhos, porque tinha um trilho, né, da porta ali que ela ia ser afixada, ele não cabia no elevador. As portas, né, couberam, mas o trilho que seria colocado ali para a porta correr em cima, ele é muito extenso e não daria para colocar no elevador, então teria que subir pela escada. Só que o acesso à escada de incêndio, né, poder fazer toda, né, o trajeto de subir lá para o 6º andar, para entrar nessa porta, teria que abrir uma outra porta de vidro ali para conseguir dar o giro, né, desse trilho, e aí conseguir passar e começar a subir pelas escadas. Só que eu estava sem essa chave, né, de abrir essa porta de vidro, porque a chave estava no carro e a Gabi tinha ido trabalhar de carro nessa ocasião. E aí eu estava sem e eu tinha que ficar esperando, então, algum morador ou zeladora aparecer ali, passar por mim, para eu conseguir pedir para que essa pessoa fizesse, né, a gentileza de abrir ali a porta. Vários moradores acabaram passando e não estavam com a chave naquele momento, ou não tinham a chave, e aí, sabe, né, paciência nisso aí. Mas daí, 2 moradores em particular acabaram que me ajudaram, né? Um deles passou por mim ali, abriu a porta para daí, então, o trilho subir, aí depois tinha que daí trancar de volta, né? Porque ele abriu a porta,
né, foi pro apartamento dele, e aí eu tinha que esperar depois os prestadores de serviço voltarem ali pra daí eles subirem, porque eles já estavam lá em cima. Eu falei, eu fico aqui embaixo esperando alguém passar, e aí depois que destrancar a porta, daí beleza, a gente consegue fazer esse negócio. Aí beleza, depois eles desceram, conseguiram daí subir, e eu tinha que ficar esperando alguém passar por mim pra daí chavear a porta de volta, pra eu não tomar uma famosa comida de rabo do síndico, né, por ter largado a porta ali aberta. Então daí eu fiquei lá esperando alguém pra trancar. E aí, uma outra pessoa, um outro morador, pegou e conseguiu trancar. Curiosamente, esses dois moradores, né, o que abriu a porta e o que depois trancou a porta de volta, são dois moradores que a gente vê com uma certa regularidade. O que abriu a porta é vizinho de andar, aqui, né, do onde a gente está morando agora, e o outro é um outro vizinho que a gente participou, né, da reunião de condomínio no começo do ano, e a gente, né, acaba se encontrando com alguma frequência ali no elevador. E a gente nunca tinha trocado nenhuma conversa, né? No máximo ali só na reunião de condomínio a gente deu um boa noite e é isso. E esse outro vizinho de porta também a gente só deu talvez um bom dia, boa noite quando acaba se encontrando. Mas a gente nunca trocou, sabe, meia dúzia de palavras, né, um com o outro. E esse pequeno empecilho, né, de ter que ficar ali esperando alguém pra, né, lidar com essa situação do destrancar e trancar a porta, acabou me gerando essa reflexão de que esses empecilhos oferecem oportunidades da gente conhecer pessoas, né? Então, eu ficar ali esperando, trocava uma palavrinha com um ou outro morador, acabava que esse morador, né, de outro andar, né, que a gente acabou encontrando na reunião de condomínio, ele já tinha também feito uma reforma no apartamento dele, me passou várias dicas, várias dores de cabeça que ele acabou tendo, várias coisas que a gente nunca tinha parado para conversar. E aí, né, agora deixa de ser um completo estranho, né, pra mim ali nas interações, pra gente já ter pelo menos algum assunto eventual pra se encontrar depois no elevador e falar, tá correndo assim, assado, obrigado pela indicação, já tem algum mínimo de contato, de vínculo, sabe, uma situação que não seria uma perfeita e completa indiferença, né. Então, isso me gerou esse pensamento, né, de que esses empecilhos, contratempos, dores de cabeça acabam de alguma forma também ajudando a gente, servindo de alguma forma para conhecer pessoas com oportunidades da gente, né, ter uma convivência um pouco mais próxima com pessoas que até então eram completos estranhos. E é isso então, né? Agora a gente vai para a tua reflexão, é isso? Opa, vamos lá então. Cara, minha reflexão, como eu tinha mencionado antes, é sobre Hiroshima, né? A gente visitou o Museu da Paz. Era um rolê que eu particularmente queria, porque assim, eu não queria vir para o Japão e não fazer algo em Hiroshima, porque, né, é um grande marco para a história do mundo, né? Não só do Japão, né? Que foi o único ataque de bomba atômica que existiu no mundo, né? Os dois únicos, em Hiroshima e Nagasaki. Então eu queria vir para cá para saber um pouco dessa história, né? Como que eles lidam com isso e tal. E cara, foi interessantíssimo o quanto dá uma mistura de sentimentos, assim. Ao mesmo tempo, né? Eles mencionam muito pouco, assim, tipo, foi os Estados Unidos que jogou a bomba aqui, sabe? Parece que eles têm uma vergonha de querer culpar alguém, sabe? E aí eles não falam muito sobre, os Estados Unidos fez isso, blá, blá, blá. Era tipo assim, as forças contrárias tinham a opção de nananana, e escolheram a da bomba atômica. Os cientistas avisaram que deveria pelo menos fazer um warning, mandar um aviso, tipo, a gente tem uma arma muito poderosa, se vocês não sossegarem, a gente vai usar essa arma muito poderosa. Só que daí os Estados Unidos escolheu, né, falar assim, não, vamos atacar lá, eles vão sentir o poder da bomba. E aí foi o que aconteceu, né? Tanto que eu lembro que a Tati perguntou, falou assim, né, mas é guerra e tal, não é? E aí eu falei, cara, é difícil, né? Porque, primeiramente, o que motivou esse ataque ao Japão foi o ataque à base de Pearl Harbor, né? E a questão é que Pearl Harbor era uma base de guerra, né? Era uma base aérea. Então, quem estava ali, teoricamente, eram pessoas do exército ou que estavam participando ativamente da guerra, né? Então, pessoas que, vou colocar assim, entre aspas, estavam preparadas para morrer, preparadas para o que fosse acontecer. Hiroshima era uma cidade de pessoas inocentes, né? Não tinha base militar, não tinha nada, era só uma cidade cheia de inocentes que foi dizimada, assim. E aí é muito louco porque o passeio no museu, ele conta muito sobre as histórias das pessoas que estiveram aqui, sabe? E cara, é muito tocante, é muito marcante, assim. E ao mesmo tempo, né, esse sentimento dúbio, assim, que dá, é que
eu, particularmente, quando eu saí com muita raiva dos Estados Unidos, assim, né? E, ao mesmo tempo, com muita vontade de fazer paz, assim, tipo, eu sei que é contraditório, né? Cara, que esses filhos da puta fizeram, olha a desgraça que eles causaram. E aí, era engraçado porque, né, eu já tenho um ranço de norte-americano. E aí a gente foi fazer uns passeios, por exemplo, quando a gente tava em Kyoto, daí tinha uns norte-americanos, e eles são muito barulhentos, sabe? Eles falam aquele sotaque horroroso. E aí a gente tava na floresta de bambu, daí tinha uma porra de uma arrombada de norte-americana que ficava balançando os bambu assim, pra tipo cair folha, ou sei lá que ela tava querendo fazer aquela arrombada, sabe? E ficava falando, well. Nossa, que ódio. Então, assim, se Hiroshima proporcionou alguma coisa, é ao mesmo tempo contraditório, que é essa raiva de americanos, que agora eu tô ainda mais com mais raiva, assim, tipo, nossa, não consigo ver um norte-americano que me dá vontade de socar, mas também essa sensação de que, cara, o quanto existe até uma frase que tava ali no museu que era No More Hiroshimas, né? Tipo, sem mais Hiroshima, sem mais ataques desse grau, assim, porque foi aterrorizante, assim, né? Dizimou a cidade e tudo bem, né? O Japão teve uma estrutura econômica suficiente para poder reconstruir essa cidade, ali tudo funciona nos conformes, digamos assim, do Japão aqui, né? Tipo, os horários, os ônibus e tal, tudo certinho. Claro que fica uma marca, assim, mas acho que é super importante não esquecer, né? Tanto que acho que foi dos passeios turísticos que a gente fez, eu acho que foi o mais cheio, assim. Tinha muito estudante, tinha muito turista. Foi, tipo, recheado, assim, era difícil andar dentro do museu. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, assim. Um museu que era difícil você andar. Porque em todos os museus que eu fui era, tipo assim, tem eu e mais 6 pessoas aqui dentro num museu gigantesco, sabe? Lá, cara, não tinha como andar, assim. A Tati tava até um pouco irritada, eu tava mais nervoso, assim, mas não tinha como andar. Tava muito cheio, todos os alunos, assim, turistas e tal, né? Até porque a gente fez uma troca de horários, quando a gente chegou em Hiroshima, a gente viu que ia chover no dia seguinte. Então, no dia seguinte, a gente tava planejando ir para Ilhas Miyajima, que é uma ilha em que tem um tori flutuante, né? Que ele fica no meio do mar e tal. Só que aí, como ia dar chuva, daí a gente falou, cara, vamos alterar. A gente conseguiu alterar os planos, então daí a gente foi pra ilha no dia que a gente chegou aqui em Hiroshima e a gente deixou pra ir no museu no dia que ia chover. E, cara, foi a melhor opção que a gente fez, porque daí choveu o dia inteiro e a gente tava dentro do museu e tal, né? Os passeios que a gente fez andava pouco e tal. Foi uma ótima opção. E acho que isso resume a minha reflexão, que é sem mais Hiroshimas, cara, porque é pesado, recomendo. Tanto que a Ana, amiga minha que veio pra cá, né? Ela falou, queria muito fazer, mas falaram que é muito pesado e tal. E aí a moral é bem pesado, assim, é bem pesado, mas eu acho que vale muito a pena, assim, pra você ter uma noção um pouco maior da realidade, do que foi a guerra, o que aconteceu, né? Ele é bem instrutivo, assim, todo o passeio. Ele tem toda a abrangência em inglês, algumas partes até em português, assim, folhetos que estavam em português, tinham vários idiomas, assim. Eu achei realmente super impactante e achei que super valeu a pena, então recomendo para quem estiver no Japão possa fazer esse passeio aqui também para entender um pouco dessa história que é trágica, não só para o Japão, mas trágica de uma forma geral para o mundo inteiro. E é isso. Então agora a gente vai ter que ir para mais um feedback ou teremos que ir de mais uma indicação? Boa! Cara, eu tô checando aqui agora nossas redes de contato neste exato momento e nós não temos feedback, então vou ter que chegar com uma reflexão, com uma indicação, e a minha indicação vai ser que as pessoas assistam a Ted Lasso. Talvez o amigo ouvinte, não sei se a gente já recomendou Ted Lasso em algum momento, talvez tenha sido você que tenha recomendado, mas eu, assistindo aqui com a Gabi, esqueci de relatar no relato da semana, mas ontem, na sexta-feira, terminamos a segunda temporada e estamos agora começando a terceira temporada. E estamos gostando bastante, um seriado sobre futebol, e ele vai além de ser um seriado que simplesmente está mostrando partidas, né, de futebol, mas ele mostra mais uma relação mais humana, e eu achei ele particularmente sensível para tratar de temas muito humanos em um ambiente extremamente
tóxico masculinista, que é o ambiente do futebol, né? Então tem uma série de discussões sobre autocuidado, sobre ansiedade, sobre relações afetivas, sobre relações de poder, sabe? Tem um monte de temas muito bacanas, relações parentais, tem, sabe assim, um monte de tópicos que seriam muitas vezes negligenciados ou mesmo postos de escanteio, para perdão aí do trocadilho, né, com o universo de futebol, quando a gente se pensa, né, no público que costuma ser tipicamente, né, associado a gostar e assistir e discutir futebol. E aí o seriado aborda essas várias outras questões de uma maneira bem humana e bem sensível, né, para até mesmo essas pessoas, né, os heterotops, imagino que tenham de alguma forma também se sensibilizado para várias discussões, e imagino que o seriado tenha a sua importância para a saúde pública dos homens que são, né, insuportáveis quando a gente quer ser. E aí, né, fazendo aqui o meia-culpa, desculpa por ser homem aí, sociedade, essa é a minha reflexão, não, essa é a minha indicação para hoje. E agora a gente vai pro nosso fechamento genérico que eu tô usando aí em todas as semanas até você voltar, Evandro Xoxin. Então, por favor, conta pra gente de novo a mesmo fechamento do que a gente veio usando nos últimos episódios. Então, bora lá. Se você quiser mandar um feedback pra gente, você pode mandar no nosso e-mail, que é o e-mail da semana@gmail.com. Repetindo, e-mail da semana@gmail.com. Caso queira mandar aquela mensagem um pouquinho mais pessoal, você tem a opção de mandar os nossos Instagrams. Você tem o meu, que é @minxoxin, é o meu mesmo. Ou você tem o dele, que é @sbole. Se você não sabe pra qual dos dois mandar, você pode colocar na roleta russa dos podcasters e mandar nosso perfil oficial não verificado, que é o @mais uma semana. Ou ainda, se você estiver ouvindo aí pelo Spotify, você tem uma aba, uma opção de comentar diretamente no Spotify, no episódio que você está escutando. Então você pode deixar um recado ali que a gente recebe a notificação e dá um jeito de ler aqui no nosso programinha. Isso aí, a gente também sempre pede para as pessoas seguirem nosso perfil no Instagram, porque assim a gente tem acesso aos analytics, né, aos insights que o tio Mark Zuckerberg conta pra gente de quem são as pessoas por trás dos números, se são mais homens, se são mais mulheres, a faixa etária, a região do país ou do mundo que a pessoa tá ouvindo a gente. Isso é legal. A gente acaba conhecendo um pouco mais nossa audiência, que conhece um pouco mais da gente a cada semana. E também pedimos, amigo ouvinte, se estiver gostando tanto assim do nosso programa, cogita daquela famosa piramidada. Espalhe a palavra do Mais Uma Semana. Escolhe o episódio que você gostou, pode ser esse episódio aqui, pode ser outro episódio, pode ser um combinado de episódios. Você pega e manda para alguma outra pessoa. Alguém que não conhece podcasts em geral, ou alguém que não conhece a proposta do nosso podcast em específico. Talvez a pessoa acabe gostando do que a gente fale por aqui e talvez ainda mais, ela goste tanto que ela manda uma mensagem para cá. E uma vez que ela manda uma mensagem para cá, ela acaba pontuando no ranking 2026, mais uma semana de feedbacks que não tem atualização hoje, porque não teve feedback. Tudo que a gente tem no episódio de hoje ainda são o nosso grande e maravilhoso tchau, tchau, é isso? É isso aí, tchau, tchau! Então, falou, tchau, tchau! Adeus!